gente, tudo bem com vocês? Eu quero saber se vocês sabem quando vocês devem usar o gelo ou o calor. Todo mundo deve conhecer uma bolsa igual a essa, uma bolsa térmica, uma bolsa de gel, e que a gente costuma ter em casa para utilizar em momentos em que a gente às vezes tem uma dor muscular ou uma contusão, enfim, para poder usar como um recurso físico que auxilia na reabilitação. Inclusive, os fisioterapeutas indicam muito esse recurso para utilização em casa, coadjuvante às terapias que são feitas durante a fisioterapia, né? Então hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre quando você vai usar essa bolsa quente, e quando você vai usar ela gelada. De modo geral, pessoal, para escolher quando você vai utilizar quente ou gelo, você vai levar em consideração o seguinte: nas primeiras 72 horas, 48, 72 horas de uma lesão, normalmente a gente escolhe utilizar o gelo. A partir desse momento, as respostas do organismo são melhores na presença do quente. Por exemplo, se passadas as 72 horas você ainda tem sintoma de edema, de calor, parece que o local está inflamado, vermelho, você não deve usar o quente, deve continuar utilizando o gelo. Então vamos considerar, por exemplo, a dor nas costas. Num caso de um trauma direto, uma pancada, por exemplo, eu vou escolher utilizar o gelo nas primeiras 72 horas. A partir disso, o calor pode ser utilizado em qualquer momento, se for uma dor muscular ou uma tensão ou até um espasmo. Principalmente para a dor nas costas é o calor que a gente deve escolher nesse momento. No caso de dor no joelho ou no tornozelo, a gente primeiro tem que pensar em não sobrecarregar essa articulação. Então, a gente nas primeiras 72 horas, depois de um trauma, uma pancada, uma torção, a gente vai pensar em não sobrecarregar essa articulação e manda gelo. A partir desse momento, utilizar o calor pode ser interessante porque ajuda a relaxar a musculatura tensa que está ali naquela região devido a esse trauma. A melhor maneira que a gente tem de utilizar o gelo, por exemplo, é o gelo mesmo, pedra de gelo triturada dentro de um saquinho. Você protege a pele ali com uma toalhinha ou com uma faixa e coloca o gelo por cima para evitar queimadura. O mesmo vai ser feito com a bolsa quente. Em caso de já ter a bolsa de gel e ela já está geladinha lá na geladeira, você pode usar a bolsa gelada, não tem problema nenhum. A gente só não vai utilizar gelo nas regiões, por exemplo, na região anterior do pescoço, não é legal utilizar gelo. E em casos onde já tenham passado mais de 72 horas, a gente deve utilizar o calor. É sempre bom lembrar o seguinte: todas as vezes que a gente tem qualquer tipo de trauma, de lesão, que a gente vê que dá para ser tratável em casa, mas que os sintomas permanecem por mais de 72 horas, é interessante a gente buscar ajuda. Então você deve buscar auxílio de um profissional num período que você vê que você já não está tendo mais efeito ou não teve nenhum efeito com a utilização do calor e do gelo. Vale lembrar que esses recursos são recursos coadjuvantes em qualquer tratamento e que talvez eles não vão ser eficazes para poder tratar uma questão que você esteja apresentando, pois pode haver ali outros fatores interferindo e causando aqueles sintomas que apareceram, seja dor, seja limitação de função, seja edema. Então, só para recapitular, vou escolher utilizar o gelo nas primeiras 72 horas depois de uma lesão ou de um trauma que eu ver que é seguro tentar o cuidado em casa. Vou utilizar o gelo, preferencialmente o gelo triturado dentro de um saquinho sobre a articulação que eu quero tratar, protegida com uma toalhinha ou com uma faixa. O mesmo vale para a bolsa quente. A bolsa quente eu vou aquecer ela igual vem descrito e colocar sobre a articulação também protegida. As duas formas para poder evitar queimadura. Passadas 72 horas, eu vi que eu não tive efeito nenhum, vale a pena buscar ajuda. Por quê? Tratar, intervir neste primeiro período já vai auxiliar no prognóstico, na intervenção posterior a essa lesão aí.
A aplicação do gelo, ela tem que durar mais ou menos 20 minutos, não precisa ser um tempo maior que esse, e menos que isso também não é legal. Então é isso, pessoal. Esse era o meu recado de hoje. Utilizar o gelo e o calor em casa é um recurso muito interessante para poder nos auxiliar a controlar essas dores musculares, essas tensões que a gente pode sentir no dia a dia. Lembre-se sempre que, em caso de dúvida, você tem que procurar um profissional da sua confiança, tirar essa dúvida para poder usar esses recursos com segurança. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição aqui na Clínica Humanos, viu? Um abraço para vocês e até mais.